Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje estreia aqui no nosso canal um convidado novo, que é o Dr. Rafael Costa. Ele é advogado e é especialista em LGPD. Marcelo, que palavrão é esse? Que monte de letrinhas é essa? Gente, LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados. E o meu querido amigo Rafael vai explicar para a gente o que é e como a gente se protege, meus queridos, de golpes que muitos de vocês vêm sofrendo aí dia após dia por correspondentes bancários, quadrilhas de Pix e muito mais. Mas essa é uma área que eu não sei nada. Quem manja do assunto é o Rafael. Bem-vindo, Rafael. Tudo bem contigo? Olá, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com você. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Rafael, manda bala, meu irmão, porque é o seguinte, aqui no nosso canal, diariamente, centenas de pessoas me mandam mensagem. Marcelo, tomei um golpe pelo celular. Marcelo, tomei um golpe pelo WhatsApp. Marcelo, apareceu um dinheiro na minha conta que não foi eu que pedi. Marcelo, usaram o meu cartão de crédito, não foi eu que fiz aquela compra. Você tem direitos de entrar com ação na justiça, requerer isso, requerer aquilo? Claro que você tem. Mas para isso, você vai tomar canseira. Primeiro que você toma o prejuízo já de cara, né? Aí depois você vai ter que correr atrás desse prejuízo. Para correr atrás do prejuízo, ou você vai tomar uma canseira no Tribunal de Pequenas Causas, ou você vai ter que gastar dinheiro com advogado. Então, a ideia de trazer o Rafael aqui, o que é? É você se antecipar para evitar que isso aconteça. E depois o Rafael vai compartilhar até uma coisa pessoal que aconteceu com ele aí, né? Se você quiser, né? Aquele que você me contou lá nos bastidores, depois se você quiser, você compartilha com o pessoal aí. Ele está aqui fazendo essa live com a gente, pessoal. Assim, ele sentiu na pele tudo que está acontecendo aqui. Uma pessoa da família dele. Se ele quiser compartilhar, depois ele compartilha com a gente. Rafael, a hora que você quiser começar a sua apresentação, você me fala que eu já subo a apresentação aí. Fica à vontade, meu amigo, a casa é sua. Claro. Marcelo, sim, exatamente. Você disse alguns pontos aí que, poxa, que inconveniente, não é? Quando você passa por uma situação como essa, alguém que possui seus dados entra em contato com você, às vezes vendendo produto que você não gostaria, ou às vezes fazendo aí alguns empréstimos não desejados, né? Então, hoje nós estamos aqui e eu aproveito aí para agradecer o convite do Que Marcelo. isso? Grande prazer estar aqui com você, com vocês, não é? Prazer é E nosso. hoje eu quero passar aí um pouco de como você pode proteger seus dados. Isso é importante, pessoal. Numa sociedade digital como a que vivemos, não tem como você ficar alheio a isso. É impossível você ficar alheio à tecnologia e, naturalmente, você tem que aprender a se defender. E eu vou tentar falar aqui de maneira menos técnica possível, tá, Marcelo? A Sim. minha formação também é na segurança da informação, então eu vou tentar trazer aqui para o público como ele pode se proteger de maneira muito simples. E se tiverem dúvidas, só falar com o Marcelo pode me procurar e nós ajudamos vocês, tá bom? Isso aí. Marcelo, eu vou começar aqui a apresentação, porque não dá para a gente falar de proteção de dados sem falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que é a LGPD?
muita gente se questiona, né? Alguns clientes me perguntavam no começo se LGPD era uma lei, se era uma portaria, se era um dispositivo, se era um dispositivo de lei, se era um decreto, o que era? O que é LGPD? Pois bem, vamos lá, gente. A LGPD é uma lei que ela entrou no nosso ordenamento jurídico em 2018. Ela foi criada lá em 2018 e ela teve aí o seu tempo, né, que a gente chama aqui no direito de vacatio legis. É o tempo que uma lei tem para que a sociedade, o ordenamento jurídico possa ir se preparando para receber essa lei. Isso aconteceu com o Código Civil, né? Então, com a LGPD não foi diferente. Então, foi promulgada em 2018 e ela entrou em vigor em 2020, setembro de 2020. Perfeito. 2 anos após aí sua promulgação. Ainda Rafael, foi... só para o pessoal até entender, recentemente, em julho do ano passado, também saiu a Lei 14.181, que é a lei do superendividamento. Tá? Uma lei que já está em vigor, tal, desde julho do ano passado. E o pessoal que vai procurar PROCON, judiciário agora, chega lá, juiz e tal, o pessoal está perdido ainda, eles não sabem como que vai atuar ainda, como que vai desenrolar. Pessoal, é mais ou menos isso. O que o Rafael explicou é diferente. Tem um tempo de maturação aí da lei. Mas depois que a lei entra em vigor também, até que o judiciário, o pessoal comece a se adaptar com aquela lei, pessoal, tem um tempo de espera aí para que o pessoal comece a entender como que vai funcionar. Que muita gente, Rafael, me pergunta o seguinte: Marcelo, mas essa lei do superendividado fala que o importante é a subsistência da família e depois vem as dívidas. Então tem que chegar lá e cumprir, pessoal, não é bem assim, né? O Rafael é advogado, tal, ele sabe como que é o negócio. Exatamente. A lei, ela começa aí a produzir os seus efeitos, né, mesmo depois que ela entra em vigor. Antes dela entrar em vigor, ainda o nosso ordenamento, como eu disse anteriormente, ele está se preparando, né, mas ela começa a produzir efeitos de fato, mesmo num campo material, digamos assim, após a sua entrada em vigor. E a LGPD, Marcelo, pessoal, ela tem um ponto curioso, que é o seguinte: ela entrou em vigor em 2020, mas entrou em vigor de maneira parcial. Como é isso? A LGPD, ela traz sanções administrativas. O que é sanções administrativas? Olha, um órgão, uma empresa que não esteja cuidando bem dos seus dados, ela pode sofrer multa. Ela pode ser multada se ela ficar abusando dos dados pessoais que ela tem em seu poder. Então, por favor, Marcelo. Já tem uma dúvida aqui, então vamos lá. Rafael, a minha sogra se aposentou e quando ela precisou entrar com uma ação judicial para se aposentar, certo? Ela ficou sabendo que ela estava aposentada porque ela recebeu uma ligação de um banco oferecendo empréstimo para ela. Nem o advogado dela sabia que ela já estava aposentada. Ou seja, tem gente dentro do INSS que vende dados dos segurados do INSS para terceiros. Certo? E um dia eu fiz uma live aqui com um delegado da Polícia Federal, ele falou: Marcelo, o que acontece é o seguinte, o INSS, o Dataprev, terceiriza serviço com outras empresas de processamento de dados. Então, a gente não sabe em que ponto está vazando dados das pessoas que aposentam e está indo para que correspondentes bancários comecem a vender empréstimos, Rafael. Num caso desse, quem que eu vou processar? Excelente pergunta. Infelizmente, acontece algo que é o cruzamento de banco de dados, né? Esse cruzamento de banco de dados é a maneira que algumas organizações encontram de coletar dados
mesmo sem a autorização do titular. Quem é o titular? Eu, você, quem está nos assistindo. Esses são os titulares. Nós fornecemos esses dados. No momento que nós fornecemos esses dados para uma determinada instituição, ela não pode sair por aí distribuindo esse banco de dados, e passando essas informações para outras instituições. Olha só, veja o cenário que você acabou de descrever. Nem o advogado daquela pessoa, daquele aposentado, sabia que ela seria aposentada, e a instituição já entrou em contato com ela. O que é isso? Vazamento de dados ou compartilhamento de dados indevido. Marcelo, nós vamos. Eu vou pedir para você segurar essa sua pergunta, porque eu tenho um slide aqui que vai responder ela perfeitamente. Legal. O que eu quero trazer aqui para vocês é que a LGPD ela já não era sem tempo. Ou seja, nós éramos um dos poucos países que ainda não tínhamos uma lei geral de proteção de dados. Então, veja, quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, Marcelo, a gente está falando do direito à privacidade. Está lá no nosso artigo 5º, no inciso 10 da Constituição Federal. Legal. O direito à privacidade, a LGPD, ela vem nos trazer e nos garantir essa privacidade por conta dessa sociedade digital em que nós vivemos e que nossos dados, eles estão sendo compartilhados à torto, à direita, sem o consentimento do titular. E aí, Marcelo, nós tivemos aí a grata surpresa, que não é nenhuma surpresa, na verdade, mas uma boa notícia é de que agora o direito à proteção de dados, ele também é um direito fundamental. Então, nós temos agora o direito à proteção de dados lá no nosso artigo 5º. Nós tivemos isso recentemente. O porquê que é importante que a proteção de dados esteja no rol dos direitos fundamentais da Constituição Federal? Porque as instituições, elas agora têm que pensar 10 vezes antes de utilizar o seu dado, sem te dizer por que e como e com quem vão compartilhar esses dados. Não existe privacidade, eu vou trazer uma máxima aqui, que não existe privacidade sem proteção de dados. Não há. Não há privacidade sem uma proteção de dados num mundo tão conectado como esse que nós estamos. Então, isso é de extrema importância. E o que diz aí a LGPD? Eu vou trazer aqui um pouco do artigo 2º. Ela diz o quê? Olha só, a disciplina da proteção de dados pessoais tem fundamento o respeito à privacidade, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Marcelo, agora eu lhe pergunto, poxa, o que aconteceu aí nesse cenário que você me trouxe, que infelizmente é um cenário real, nem dá para dizer que ele é tão hipotético, não é? Vem cá, olha só, o que esteve em jogo aí? Né? O que foi violado no momento em que essa instituição fez essa ligação para essa pessoa? Poxa, ela infringiu aqui, né, a privacidade, né, a inviolabilidade da intimidade. Quer dizer, ela se obteve de dados que provavelmente não foi essa pessoa que compartilhou. Esse é um problema. E aí, Marcelo, eu vou trazer um ponto aqui de todos esses princípios que nós temos, porque a LGPD, ela é uma lei principiológica, tá? Ela se utiliza de outras ferramentas para garantir a proteção de dados. Mas dessas finalidades, a mais importante que eu tenho aqui como posso dizer, eu daria mais prioridade é a finalidade da necessidade. Então, por que você está coletando o meu dado? Marcelo, numa situação como essa, que essa instituição fez essa ligação, o aposentado, ele pode fazer a seguinte pergunta:
com quem você conseguiu meus dados. Atenção, pessoal. Atenção nessas informações. O Dr. Rafael vai mostrar exatamente como você tem que se comportar. Com quem você conseguiu meus dados? Quem compartilhou meus dados contigo? Por que você está utilizando meus dados? Qual é a justificativa? Para qual esses dados eles estão adequados? Você os protege de maneira correta? Quando você fizer essa pergunta à instituição, hoje, aos olhos da LGPD, a instituição ela precisa te dar uma resposta plausível que lhe convença, e se você não estiver convencido, você pode questioná-la. Ela deve te devolver por e-mail, se ela conseguiu realmente seus dados de maneira lícita, digamos assim, ela deve te enviar um e-mail com informações de uma política de privacidade, informando todos os pontos, com quem o seu dado, como que o seu dado é tratado, com quem ele é compartilhado, o que é feito com o seu dado, com quem como ele vai ser descartado quando ele for descartado. E detalhe, se você não forneceu esses dados, você pode pedir a exclusão desse banco de dados. Então, Marcelo, aqui tem um ponto que eu quero que o pessoal precisa prestar muita atenção nesse momento. Uhum. A LGPD, ela possui bases legais de tratamento. O que é isso? Toda vez que eu for fazer um tratamento de dado, o que é tratamento? Antes da gente avançar. Tratamento é qualquer ação que você faça com o dado. Então, se eu consultei um dado, eu estou tratando. Se eu anotei, eu estou tratando. Independentemente da forma, pode ser no físico ou digital. É dado pessoal, eu tenho que observar. Então, toda ação que você faz com o dado é tratar o dado. Tá bom? Então, isso é tratamento de dados. A gente fala, o que é tratar dados? Às vezes as pessoas entendem que tratar dado é copiar, enviar para alguém. Isso também. Mas toda essa parte, independentemente do meio, como você o fez. Então, essa política de privacidade que essa instituição deve te mandar para o seu e-mail, mostrando como ela trata o dado, ela precisa dizer ali qual é a base legal que ela utilizou para tratar esse dado. Tá. Marcelo, sem ser muito prolixo, base legal, existem algumas que estão positivadas no artigo 7º da LGPD. Existe a base legal do consentimento. Como é essa base legal do consentimento? Um exemplo disso, quando você vai até uma farmácia e você fornece seus dados para obter desconto de um remédio. Certo. Tá? Isso daí você deu o seu consentimento. O famoso cadastro, né? O senhor tem cadastro aqui com a gente? Isso, aí eles te dão ali o desconto, que eu já falei sobre isso em outros lugares. Você fazendo isso, você está vendendo o seu dado pessoal, e essa prática é ilegal, tá? Eu já falei um pouco sobre isso. Aqui em São Paulo nós temos uma lei, inclusive, que veda esse tipo de situação, tá? É como vender, é como você dá desconto porque você forneceu o CPF, você está vendendo o seu dado. Então, essa política de privacidade, ela vai dizer, olha, a base legal que nós utilizamos aqui para ter o seu dado foi a base legal do consentimento. Aí você vai se perguntar, em que momento eu dei o consentimento para você? Eu não me recordo. E que isso vai acontecer, infelizmente. Exato. Eu não me recordo de ter dado o meu consentimento para você. Então, eu peço que você exclua as minhas informações da sua base de dados. Okay. Agora, Marcelo, tem uma observação. Se essa pessoa, se aposentada, ele contraiu aí, se realmente lá
se ele contratou de verdade, né, o serviço, aí ele não pode revogar, porque ele está em outra base legal, não é a base legal do Tá. consentimento. Mas se a instituição disser, não, foi pela base legal do consentimento, pode revogar. É um dos direitos do titular, tá? Ok. Que é a revogação do consentimento, tá Tá. bom? Bom, aqui a gente tem um pouco da diferença, o que é dado pessoal e dado sensível. Tá? O dado sensível, ele é o que nós estamos vendo aqui nesse slide. Ele não cabe nenhuma interpretação. Um exemplo disso é o dado biométrico. O que é o dado biométrico? A sua face, seu tipo sanguíneo, esse tipo de coisa. Se a instituição tem dado pessoal sensível a seu respeito, o cuidado com esse dado, ele deve ser ainda maior. O dado pessoal é qualquer informação a seu respeito. Então, gente, o que é um dado pessoal? Você sabia que a placa do seu carro é um dado pessoal? Ah, é? A placa do seu carro é um dado pessoal. Você sabia que a sua assinatura é um dado pessoal sensível? Porque Sem ali dúvida. você... ali tem uma maneira que você escreve, tem a força que você põe na caneta. Isso é um dado pessoal sensível. Então, veja, os nossos dados, eles são aí cada vez mais importantes. Por isso, devemos cuidar. Agora, Marcelo, eu vou responder a sua pergunta do comecinho Legal. da nossa live aqui. Tá. Você quer reformular a sua pergunta? Você perguntou, lembra o que você perguntou? Lembro. Eu contei para você que a minha sogra, quando se aposentou, a rede bancária, né, já sabia que ela tinha se aposentado até mesmo antes do advogado dela. E aí, nesse caso, vazou, os dados delas vazaram. Da onde vazou? Do Dataprev, que é quem processa os dados e quem autoriza, quem concede a aposentadoria. Então, alguém de dentro do Dataprev ou alguma empresa terceira vendeu esses dados para alguém. Quem é o processo? O Dataprev ou quem me ligou? Quem é o responsável pela guarda dos meus dados? É aí que entra uma análise que a gente precisa fazer. A gente precisa entender quem foi que coletou o dado. Né? Quem foi a pessoa que coletou o dado? E aí eu preciso falar das figuras que traz aqui a LGPD. Na LGPD, eu falei para você que nós temos o titular. Né? Então, o titular quem é? Somos nós. Eu, você, nosso público aqui, nós que fornecemos os dados, nós somos os titulares. O controlador, ele é aquele agente, né, pessoa natural ou jurídica, não importa, que ele coleta os seus dados e ele toma decisões com os seus dados. Eu vou dar um exemplo aqui. Você chegou no estabelecimento, vou pegar aqui uma drogaria, tá? Que é o cenário muito comum aí. Eu chego numa drogaria e eles coletam os meus dados. Certo. Nesse momento, a drogaria, ela está em posse dos meus dados. Ela pode fazer o que ela quiser, dentro, né, da legalidade. E ela diz o seguinte, olha, eu não vou ficar com esses dados aqui, porque meu servidor, ele não é tão seguro assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enviar para a nuvem. Vou deixar esses dados armazenados em nuvem. Aqui surgiu um outro agente, que é o operador. Então, a farmácia, no momento em que ela coleta os seus dados, ela é o controlador. Guarda essas informações aí. O controlador, ela compartilhou seus dados com a nuvem. A nuvem é o operador. Legal? Legal. De repente, a nuvem teve um problema lá e os dados que eu passei para a farmácia, de alguma maneira, caíram em mãos de outra farmácia. Certo. Aquela farmácia, de alguma maneira, assim, apenas uma coincidência, ela começou a observar o meu comportamento, né? O comportamento de compras, quais remédios eu utilizo, e de repente uma farmácia X, que eu nem dei meus dados, ela entra em contato comigo.
Eu vou Certo. dizer, mas espera, eu não passei meus dados, como que você sabe que eu utilizo esse remédio e tal? E aí você entra em contato com a farmácia que você havia passado seus dados e ela informa que o operador dela, a nuvem, teve um problema e os dados foram vazados. Quem responde por esse tipo de coisa? O controlador. Nesse caso, a farmácia. Certo. Então, no cenário que você trouxe, esse estabelecimento, se foi ele quem coletou os dados e ele é o controlador dos dados, ele responde. Ou seja, seria a data prévia nesse caso. Sim, sim. Tá. Porque aqui, Marcelo, se assemelha muito ao direito do consumidor, que eu digo na parte da hipossuficiência. O titular Certo. aqui, ele é hipossuficiente. Sem dúvida. Ele não vai saber, poxa, peraí, então eu vou falar com a nuvem, né? Eu vou ligar, me dá o telefone da nuvem aqui que eu vou. O titular, ele não tem os meios técnicos, conhecimentos técnicos para tratar com a nuvem a respeito disso. Então, o controlador, ele tem que assumir a responsabilidade e Tá. ele pode entrar depois com uma ação regressiva contra o operador. Tá. Deixa eu complicar a tua vida. Senão não tem graça, né? E aqui não é nada combinado, é ali, ripa na chulipa. Se você não sabe a resposta, Rafael, vai se acostumando. Vou pesquisar na próxima live, a gente traz o conteúdo. Eu faço isso com o meu público aqui. Quando eu não Legal. sei, eu corro atrás. É isso aí. Seguinte, vamos lá. Como que eu vou produzir prova contra a data prévia? Vamos lá, eu recebi uma ligação. Eu não estava esperando aquela ligação, me pegou de surpresa. Certo? Como que eu vou provar que uma empresa me ligou para depois eu processar o data prévia? Como que eu vou produzir prova disso, cara? Porque é ligação. A maioria das pessoas, muitas pessoas, não tem habilidade com tecnologia, né, Rafael? Sim. Principalmente o aposentado, pessoal de mais idade, que tecnologia é uma novidade para muita gente, né? Meu pai mesmo, ele tem 74 anos, cara. Só que para ele é um terror, né? Ele sabe atender. Agora, ele vai transmitir uma mensagem para mim, ele manda para outra pessoa, a mensagem de outra pessoa ele manda para mim, é uma confusão danada, né? Quanto mais produzir prova para processar uma data prévia. Sim. Olha, excelente pergunta, Marcelo. E essa eu vou responder aqui e agora para vocês. Opa! Como eu disse a você, em alguns aspectos, a LGPD ela se assemelha ao direito do ao Código de Defesa do Consumidor, melhor dizendo. Num caso como esse, que o estabelecimento ele se aprova, deixa eu reformular aqui minha resposta. Se a prova ela for de difícil produção, difícil desenvolvimento para o titular, como se assemelha no Código de Processo Civil, o juiz ele pode inverter o ônus da prova. E o controlador é que deve provar que ele está cuidando bem daqueles dados. Então, existe a inversão do ônus da prova. Isso aí está no artigo 43, parágrafo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o juiz ele vai inverter o ônus da prova. E aí é o controlador, é o estabelecimento que vai ter que comprovar se ele está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele vai ter que mostrar registro de tratamento, ele vai ter que mostrar avaliação de impacto, ele vai ter que apresentar as políticas que ele desenvolve lá, ele vai ter que mostrar se ele obteve aí as medidas técnicas necessárias, como, por exemplo, criptografia, anonimização, esse tipo de coisa. Então, a prova, o ônus da prova, ele se inverte. Tá, ele eu tenho outra pergunta. Tá, eu tenho outra pergunta para complicar ainda mais. É o seguinte, vamos lá. Olha só, vamos imaginar aí, estamos falando aqui de data prévia ainda, tá? Cara, banco de dados gigantesco, imagino eu, devem ser concedidas milhares de aposentadorias a cada dia da semana, certo?
Então vamos lá. Se eu sou um prestador de serviço da Dataprev, ok? E eu peguei aqueles dados e vendi para um terceiro, pelo sistema, usando esse critério que você usou, tem como os caras descobrirem que alguém foi lá, pegou, copiou aquelas informações e vendeu e repassou para outro? Que copiou daqui, colou para lá? Não tem, né? Como descobrir isso? Tem. Existem Tem. formas, A existem mais aí questão você. que eu tô pensando assim, né, Rafael, naquilo que você falou. Pô, você acha que tô fazendo o papel do advogado do diabo aqui, né? Complicando a vida do Rafael. Vai se acostumando. Como que eu vou pegar, Rafael? Assim, concorda comigo que a Dataprev não vai querer produzir prova contra ela mesma? Para pagar uma indenização para um aposentado? Não vai. Então eles vão falar o quê? Não. Aqui tá tudo certo, meu irmão. Aqui não tem nada, tá tudo certinho. A gente. Aquela velha história, né, Rafael? Quando você vai contestar uma empresa, não, nós respeitamos todas as políticas de privacidade, disso, da. Então, eu acho que nesse ponto o consumidor fica assim meio que fragilizado, né? E na mão dos caras também. E É, se, só para concluir aqui, e se pode concluir. tem aquele botãozinho aqui, ó, gravar ligação, certo? No celular. E se eu ligar aquele negócio e gravar a ligação no celular? Eu posso usar isso como prova? Olha, se o estabelecimento que é o controlador, nesse caso, se ele comprovar que ele está adequado à LGPD, a ANPD, que nós vamos falar no slide seguinte aqui, ela vai, inclusive, querer saber com quem ela compartilha dados. Tá. Com quem ela compartilha dados. E vai aí também entender se esses agentes de tratamento, esses operadores, nesse caso, se eles estão adequados à LGPD. E tem um detalhe, né, que é aquela máxima do direito. A boa-fé, ela se presume. A má-fé, ela se comprova. Então, se existir ali, se a NPD ela entender que há aí uma má-fé nesse tratamento de dados, ela vai buscar mais e mais evidências, mas isso não impede também que o titular utilize alguns meios como prova, sendo que ele é parte do processo. Ok. Tá? O ponto da LGPD, Marcelo, é que além da empresa ela sofrer sanções administrativas, ela ainda está sujeita aí a ser processada, né, pelo próprio titular que entendeu ser lesado. Então, ela pode Ok. sofrer nas duas esferas. Perfeito. E aí, como eu disse, deixa eu só voltar aqui um slide, só para... às vezes estou falando de ANPD, as pessoas devem se perguntar, poxa, mas quem é a ANPD? Quem que vai fiscalizar isso? Não é? Poxa, como assim? Eu estou sozinho? Não, não está sozinho. Junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, assim que ela entrou em vigor lá em 2020, nós tivemos aí a instauração da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso era uma pergunta que nós ficávamos nos fazendo, porque assim que a lei foi promulgada, a gente sabia que viria uma autoridade, um órgão para regular aí o setor e tudo, mas a gente não sabia quando isso ia chegar. E, felizmente, chegou aí assim que ela entrou em vigor. Então, a NPD é quem fiscaliza o setor e ela está aí não só para multar, mas está para educar também. Né? A NPD ela tem um papel aí de, olha, vem cá, a gente quer entender como você está tratando esses dados. Então, não é que está proibido tratar dados, Marcelo, mas se você se recordar lá daqueles princípios que eu mostrei, lá está a transparência. Se Sim. eu estou coletando os seus dados, eu tenho que lhe dizer para o que eu vou utilizar aqueles dados. Eu preciso entender. Senão, fica bem complicado, né? Eu posso fazer o que eu quiser, compartilhar com quem eu quiser e você, no final, é penalizado. E aqui é um pouco daquilo que eu disse, Marcelo, sobre as bases legais. Então, uma delas aqui é o consentimento, tá? Esse Certo. você pode revogar a qualquer momento.
As outras bases legais não é bem assim. Por exemplo, a execução de contrato. Então, vamos imaginar que eu sou um prestador de serviço, estou prestando serviço para você. E certo. aí você fala, Rafael, eu gostaria que você excluísse os meus dados aí da sua base de dados. Mas olha, eu estou prestando serviço para você. Como é que eu vou emitir uma nota fiscal? Como é que eu vou fazer um contrato se eu não tenho os seus dados? Certo. Então, a depender da base legal, isso muda um pouco. Mas a base legal do consentimento, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Tudo bem até aqui, Marcelo? Tranquilo? Tudo bem. Tudo bem. Bom, aqui está a NPD, né? Como eu disse, é esse órgão responsável por regular o setor e fiscalizar e multar. Então, gente, as coisas mudaram, tá? Vocês vão ver cada vez mais notícias da Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscalizando aí o setor. Então, alguns vazamentos que já aconteceram aí, como, por exemplo, vazamento de chaves Pix, nós tivemos aí a NPD trabalhando em conjunto com o PROCON, por exemplo. Então, é mais um reforço, Marcelo, contra esses abusos que a gente vê acontecendo aí, principalmente por parte dos aposentados, não é? Que é um absurdo, inclusive. Bom, aqui vem aquela pergunta que você colocou. O Marcelo, ele deu spoiler. Eu estava com um slide aqui para fazer aquele suspense, mas ele deu spoiler e perguntou antes, e aí eu falei do artigo 43 aí. Pois é, né? Eu não me seguro. Então, aqui eu falo um pouco da inversão do ônus da prova, que foi aquilo que você nos trouxe. Aqui estão os direitos do titular. Então, isso é legal. Eu peço aí, pessoal, por favor, tirem um print dessa tela. Tirem um print desse slide. Guarde com carinho. Porque aqui estão aí todos os direitos do titular. Se você, por um acaso, se sentir lesado com uma ligação, um e-mail, procure saber mais. Eu sei que, às vezes, né, Marcelo, um aposentado, ele tem a dificuldade, aí, como você falou do seu pai, né? Ele tem a dificuldade de navegar, mas, gente, peça para um seu sobrinho, para o seu neto, peça a eles que os ajude para olhar isso daqui. Quando uma instituição ela entra em contato com você, é importante que você conheça os seus direitos. E estão aí os direitos do usuário, os direitos do titular de dados, que estão elencados lá no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, que você também pode buscar aí, e você vai ver o que você pode solicitar e o que você não pode solicitar. Olhem, preste atenção nisso, porque você pode se sentir lesado. Poxa, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, provavelmente, Marcelo, da pessoa te ligar. Mas como é que você conhece? Como é que você sabe tudo, né, meu? Sabe tudo da gente. Pois é, uma determinada construtora aí, ela tá aí, foi o primeiro processo da LGPD, foi dessa construtora. Uma pessoa, ela comprou um apartamento na planta, ela chegou em casa, um pouco depois, a arquiteta, né, o escritório de arquitetura ligou para ele. Você acabou de comprar um apartamento e tal. Mas como é que você sabe? Eu acabei de sair da construtora. Não, é que nós somos parceiros. Veja, não houve aí olha, eu estou aqui, vou tratar o seu dado, compartilho com esses parceiros de negócios, eles podem entrar em contato com você, não podem. Isso gerou um processo. Isso aconteceu mesmo antes da LGPD, das sanções administrativas pela NPD, que só veio a entrar em vigor em 2021, as sanções administrativas, em agosto de 2021. Então, isso foi para o judiciário e está rolando, acredito eu, que está na segunda instância. Então, é sério, gente, é sério, tá? E aqui nós vamos falar das sanções da LGPD que a NPD pode trazer. Está elencado lá no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Marcelo, é importante que essa instituição ela busque se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso é muito bom para a empresa ela começa a blindar a sua informação, ela trata os dados com maior segurança e ela traz maior transparência também para o seu cliente.
Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode atuar em qualquer instância disso aqui. Ela pode advertir a empresa, ela pode usar uma publicidade negativa. Se essa empresa, se a NPD entender que essa empresa agiu de má fé, não observou as informações aí da Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode ter uma publicidade negativa na mídia, na própria página da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ela pode sofrer até mesmo um bloqueio dos seus dados. Então, pensa, a empresas que ela não se adequar, não obedecer os critérios da LGPD, ela pode ter o seu banco de dados bloqueado ao ponto de não conseguir trabalhar, porque como é que ela vai contatar o cliente, sendo que seu banco de dados está bloqueado? E aí, o que é o mais pesado, né, que é a pata de leão, é essa multa de 2% do pagamento ou 50 milhões por infração. Poxa. Então, veja, o que eu quero dizer? Essa empresa, os estabelecimentos que não observarem, ficarem aí compartilhando dados sem o consentimento do usuário, sem uma justificativa plausível, ela pode sofrer qualquer uma dessas sanções aqui. E isso Rafael, olha, a gente percebe aqui que as empresas não estão levando muito a sério essa LGPD não, hein? Porque o que tem de vazamento de dados nossos por aí, meu irmão, é brincadeira, hein? É verdade. Brincadeira. Infelizmente, nós tivemos aí, antes da entrada da LGPD, nós tivemos aí grandes descuidos, né, com os dados pessoais e a falta de educação também do que é a privacidade e proteção de dados aqui pelo nosso país, né, Sim. Marcelo? Como eu disse, nós somos um dos últimos a ter uma lei geral de proteção de dados. Nós tínhamos já espalhados pelo nosso ordenamento jurídico proteção de dados ali no Marco Civil, né? A Lei Carolina Dickmann também aí, ela trouxe alguma coisa tipificando aí o crime informático, mas a questão da privacidade, ela ainda é muito fraca no nosso país. Então, nós tivemos aí estragos enormes e ainda temos. O que a gente tem que observar, Marcelo, é que, às vezes, acontece ataques de crackers. E aí eu aproveito para fazer uma correção que, erroneamente, a mídia faz, que é dizer que um hacker invadiu um determinado estabelecimento e vazou dados. Veja, hacker não é um cybercriminoso. O cracker, sim, esse é um cybercriminoso. O hacker, ele é um cara do bem. Ele vai estudar, vai analisar vulnerabilidades e vai dizer para a instituição. Existem muitos aí, hackers, pesquisadores, que cansaram de informar para instituições bancárias, principalmente, que elas tinham vulnerabilidades. E algumas falaram, olha, se você fizer de novo, eu vou te processar. Para você ver a maturidade, né? Então, pessoal, olha só, não confunde aí, hein? Hacker é aquele cara que invade sistema, que comete crimes, e não. Cracker, não é? Contrário? É o contrário. O hacker, ele é ético. É o que a gente... O hacker é ético. Isso. É white hat, né? Então, esse cara é ético. Ele tem os mesmos conhecimentos de um cracker, mas ele não utiliza isso para chantagear, para sequestrar dados, né? Depois eu vou me autoconvidar aqui para falar de sequestro de dados. Convite aceito. Então, o cracker, sim, ele invade o banco de dados e ele criptografa esse banco de dados, ou às vezes ele pode extrair alguns dados, sim, e chantagear a instituição. Olha, eu quero alguns bitcoins aí para que você tenha os seus dados de volta, né? Esse é o cracker. Esse é um cybercriminoso. Então, Marcelo, muitas vezes acontece ataques crackers a essas instituições porque segurança nunca é 100%. Sim. Segurança nunca é 100%. Eu estou sujeito a ser invadido, você, qualquer um de nós, né? Se o ataque for direcionado, ele é muito difícil de ser parado. Perto de realidade do que você está falando, até agora ninguém explicou o que aconteceu com vários bancos algumas semanas atrás, que ficaram do ar aí 2, 3 dias fora do ar.
deu pane em sistema, ninguém comentou, ninguém... Cara, tá um silêncio, né? Mas o que aconteceu? Não é? Exato. Tá um silêncio, porque às vezes. É muita exposição também admitir, né? Ó, É, né? e às vezes, Marcelo, nem eles entenderam o que aconteceu. E não foi Às um banco vezes, só. Foram vários, Rafael. foram vários. Então, Vários bancos. E tudo ao mesmo tempo, né? Simultâneo. aí eu vou fazer aqui outro convite. O Outro Marcelo não vai me convite. chamar mais para as lives dele, porque o cara fica se convidando. Olha só É. isso, olha que absurdo. Gente, é Open assim, esses Finance. convidados é tudo folgado, vocês estão acostumados aqui no canal, eles ficam se convidando. O Rafael não é o primeiro nem o último, viu? Esse pessoal é assim mesmo. Marcelo, se a gente for falar do Open Finance, meu amigo, do Open Bank, Esse sim eu né? quero que você fale. Esse aí dá pano Porque eu para sou manga. contra esse negócio aí. O Open Bank, ele dá pano para manga. Dá Tá? pano para Então, manga. vamos dar pano pra essa manga aí nas próximas lives. Então, de fato, e assim, Marcelo, eu sou especialista em segurança da informação e é impressionante como as empresas brasileiras, elas ainda não entenderam, né, como é. Para você ter ideia, nós temos uma ISO, a ISO 27001, é uma ISO de segurança da informação. Uhum. Até a última informação que eu tenho do próprio relatório da ISO é que a gente tem menos de 150 empresas certificadas em ISO 27001. Então, as empresas, de fato, elas não estão preparadas ainda para a proteção de dados. Por isso que a Perfeito. LGPD é tão importante, porque ela atua lado a lado com a segurança da informação. Ah, legal. É isso aí. Bom, agora, Marcelo, a gente falou tudo isso, né? A gente Boa. falou aí de como é a LGPD, o que é a LGPD, quais são os seus direitos. Mas, meu amigo, como posso me proteger? Como eu protejo os meus dados? Você aí deve estar se perguntando, gente, eu sou refém, não há nada que eu possa fazer? Eu trouxe aqui alguns pontos e não serei prolixo, serei o mais claro possível para que você entenda o que e como fazer. Vamos lá, olha só. Isso daí, esses termos aqui, Marcelo, eles na verdade já estão aí na boca do povo, Sim, né? Já é algo que o pessoal já sabe. Se eu sim. dissesse criptografia há 10 anos atrás, o pessoal falou, peraí, o que esse cara está falando, né? O que é Uhum. criptografia? Mas hoje não. Hoje a gente tem aí o WhatsApp dizendo que tem uma criptografia ponta a ponta. O que é isso? Né? Navegação segura. Eu estou falando aqui, eu vou explanar, tá bom? Comunicação segura. Não forneça seus dados a qualquer um. Aqui eu já vou fazer a observação aqui mesmo. Pessoal, o dado, ele é o novo petróleo. Cuidado para Verdade. quem você fornece seus dados. Exija. Se você está entrando no estabelecimento, tem uma mocinha simpática com uma prancheta. Ah, me fala o seu nome e tal. Você pode fornecer seu CPF? Para quê? Por quê? Vai compartilhar com quem? Deixa eu ver a política de privacidade. Ah, não. Olha, fique tranquilo que nós vamos cuidar bem. Marcelo, eu já ouvi num determinado estabelecimento, onde eu fui comprar um cartucho para minha impressora, Uhum. eu cheguei no caixa, ela falou assim, fornece seu CPF, por favor. Aí eu já vou pronto para brigar, né, Marcelo? Ah, não Imagina. vou fornecer, não. Não vou fornecer porque eu não quero. Não, não, fica tranquilo, é só para que você tenha direito de trocar o produto. Olha o absurdo. Sim, é verdade. Olha o absurdo. Desde quando? Aconteceu isso comigo nesse mesmo lugar, aí já até sei quem é. E com certeza com todos que estão aqui nos assistindo. Quer Sim, dizer, desde quando eu preciso fornecer o meu CPF para trocar um produto? Desde que eu esteja com a nota fiscal em mãos, eu posso fazer a troca desse produto. tendo E, meu CPF ou não, eu posso trocar. o pior é que essa caixa, essa pessoa, ela foi instruída assim. E aí Sim, você fere duas leis, né? Você fere a LGPD e você fere também o direito de trabalho, que você está pondo aquele trabalhador a uma situação vexatória. Né? Então, não forneçam, gente, se não explicarem para vocês, porque essas informações se cruzam.
Esses bancos de dados, eles se comunicam para entender o seu comportamento de compra e saber mais sobre você. Então, tomem cuidado, tá? Dado pessoal é coisa séria. E vocês vão ver como isso cada vez mais vai ficar mais e mais importante. Desconfie também de ligações solicitando os seus dados, não passe. Se alguém ligou para você, você é fulano? Ah, quem é? Ah, me passa o seu CPF. Por quê? Desconfie. A não ser que seja uma instituição que você tenha aí realmente o relacionamento e ainda assim observe se ela tem essa prática, tá bom? Agora, Marcelo, eu quero falar uma coisa, eu quero falar de criptografia. O que é criptografia? E como eu disse, eu vou tentar ser menos prolixo possível. Serei, não vou tentar não, serei. Marcelo, é o seguinte, essa minha comunicação com você aqui, ela está sendo toda criptografada. O que é isso? A minha mensagem, a minha voz, ela chega encriptada, ela começa a ser encriptada, ela como se ela entrasse numa cápsula, ela vai ser encapsulada e vai ser entregue a você de maneira descriptografada. Opa, pera aí, Rafael, aí bagunçou minha cabeça. Bagunçou minha cabeça. Calma. Verdade. Gente, criptografia é como se eu pegasse todos os dados aqui, embaralhasse, tranco com a chave, mando para você, e você do outro lado tem a sua chave. E com a sua chave você vai lá e... Opa! O nosso slide aqui, ele tenta trazer isso, ele traz um pouquinho disso. A mensagem, ela foi lá encriptada, encriptada é a mesma coisa que criptografada, tá, Marcelo? Mensagem depois encapsulada, ela chegou lá, opa, boa noite. Então, ela estava toda embaralhada e chegou boa noite. Por que isso? Porque, veja, quem não está nessa conversa não tem que saber do que eu estou falando. Certo. Quem entrar no meio dessa conversa não vai entender nada, porque não tem a chave. Vai entender lá vai ver uma sopa de letrinhas, uma sopa de números, fala, ué, do que esse cara está falando? E só quem chega lá, só quem tem acesso é que vai enxergar o meu boa noite. Isso é garantir a privacidade por meio de proteção de dados. Tá? Isso aqui, gente, a grosso modo, é a criptografia ponta a ponta, que o WhatsApp tanto fala. Então, nessa aqui, Marcelo, a criptografia ponta a ponta, quem fornece a mensagem não tem a chave da mensagem, só eu e você. Então, isso aqui é a criptografia ponta a ponta, digamos. A criptografia, ela funciona assim, e ela é necessária para garantir a privacidade. Há quem diga, né, Marcelo, que só se utiliza de criptografia bandido, né, criminosos. Gente, olha só, criminosos usam carros também. Quer dizer que quem usa carro também é criminoso? Então, a criptografia é um meio para um fim. E ela é que vai garantir o seu anonimato na rede, se você quiser navegar de maneira anônima. E aí eu vou te dizer como é que você vai fazer isso. Mas antes, eu quero falar sobre esses carinhas aqui, Marcelo. Cookies. Você sabe o que é cookies, Marcelo? É uma bolacha que eu gosto pra caramba. Eu gosto mais de cookies de chocolate. É gostoso, né, cara? Ó, deu até vontade aqui, viu? Marcelo, esses cookies aqui tá dando o que falar, meu amigo. Sabe por quê? Porque desde que a LGPD entrou, todo site que você navega... Opa, peraí, olha, nós usamos cookies de navegação para analisar aqui, tal. Pô, peraí, eu aceito, não aceito? É prejudicial? Vão invadir minha máquina? Vão monitorar meu comportamento? Aí que tá, existem vários tipos de cookies. Existem cookies que eles são necessários à navegação daquele site, senão o site não funciona bem. Ele não é rápido, ele trava. Os cookies nada mais são do que pequenos arquivos baixados em nosso computador. Eles baixam em nosso computador para quê? Para da próxima vez que você entrar naquele site, ele não ter que carregar de novo o site tudo, ele vai demorar mais. Um exemplo, quando você conhece um caminho, você vai mais rápido. Sim. Né? Se você ainda está conhecendo, você vai um pouquinho mais devagar, você não sabe se vira à direita, se dobra à esquerda, então você fica meio inseguro.
O cookies, ele é basicamente isso. Esses cookies que eu estou dizendo são cookies essenciais, porém existem outros. Não estou dizendo que eles são vilões, mas eles têm a capacidade de coletar, sim, o seu endereço IP, o horário que você navegou, quais links você clicou. Quem nunca teve aquele tênis te perseguindo? É verdade. Às vezes aquela bolsa que você tanto gostou, olha... Você pesquisou uma vez só, depois toda hora que você entra na internet, aquela bolsa tá te perseguindo, aquele tênis, né? Fica aparecendo anúncio para vocês. Exatamente. Isso daí, quem faz isso são os cookies. Tá? Então, ele fica observando o seu comportamento de navegação para te oferecer e tentar atender aquilo que talvez você tenha interesse. Então, esses cookies, uma página bem configurada, ela tem a opção de desabilitar. Né? Você pode entrar e desabilitar esses cookies. Você só não consegue desabilitar os cookies essenciais, porque aí a sua experiência como usuário na navegação, ela será ruim. Tá? Então, a grosso modo, gente, cookies é isso. Eu não espero, né, Marcelo, que cada pessoa vai entrar, vai lá selecionar, né, Sim, sim. mas é bom que saibam e tentem navegar em sites que conheçam. Desconfiou? Sai do site. Tá Perfeito. bom? Perfeito, Rafael. E como navegar de maneira segura, de maneira protegida? Você já ouviu falar do Tor, Marcelo? Só o super-herói. Só o super-herói. Aquele lá é fera, hein? É. Olha, esse aqui não deve muita coisa, não, tá? Esse daí é um projeto de código livre, é um código aberto, e ele proporciona que você navegue de maneira anônima. O que é isso? Certo. Veja, quando eu quero navegar, eu não quero que ninguém fique investigando por quais sites eu passei. É do Certo. mesmo modo, a nossa vida virtual, ela é do mesmo modo que a nossa vida física que material. Eu não quero que alguém fique me olhando. Ah, o Rafael agora acabou de ir na padaria. Olha, agora o Rafael está tomando café. Olha, agora o Rafael foi lá na quadra para jogar basquete. Eu não quero que as pessoas fiquem me vigiando. Na internet é a mesma coisa, gente. Se você está navegando, você sempre deixa rastro na rede. Sempre. A proposta do Tor é que você tenha a privacidade ao navegar. Não deixe rastros. Ah, mas isso aí tá me cheirando coisa de criminoso. Gente, Você pode se convidar a fazer uma live só sobre isso, tá? tá vendo? Depois ele reclama que eu tô Você me pode se convidando. Eu já ia convidar. me convidar, mas você já deu a deixa. Ué, já tô Esse é um acostumado assunto já. excelente para falarmos. Sim. Então, o Tor é uma maneira. Como é esse Tor? Só para o pessoal entender, tá, Marcelo? É um navegador que você baixa e instala no seu computador. No Como celular também qualquer outro dá? navegador. E você navega de maneira anônima. Aí dá para baixar em celular também, que eu já tô vendo aqui. Dá para baixar em celular também. Dá Legal. para baixar em celular. Tá? VPN. O que é um software VPN? Desculpa, peraí. Software VPN é o seguinte, Marcelo. Software VPN, ele é o seguinte. Ele permite você fazer uma conexão de maneira segura. Olha, por exemplo, o Tor, ele diz assim, você vai navegar de maneira segura. O que é navegar de maneira segura? É navegar criptografado. Ah, ok. Entendeu, Marcelo? Então, é utilizar a criptografia. O túnel VPN, ele funciona do mesmo modo. O túnel VPN, ele vai te permitir navegar, se conectar longe de que a gente chama de man-in-the-middle. O que é o man-in-the-middle? Alguém interceptar a sua comunicação. Então, muitas dessas criptografias utilizam VPN também para se comunicar. Marcelo, o que eu tenho para dizer aqui é o seguinte, dei spoiler aqui no slide, é que utilizar-se de ferramentas tecnológicas para garantir o seu direito à privacidade não significa ser um criminoso. Ok. Eu faço um convite aí ao nosso público aqui,
que dê uma olhada com calma nesses pontos que nós trouxemos aqui e tente trazer isso para a sua vida, principalmente na questão de questionar o que vão fazer com seus dados. Eu sei que é muita coisa, às vezes precisa de um certo conhecimento, mas depois que você aprende, entende a proteger os seus dados, a coisa fica mais fácil aos pouquinhos. No começo é mais complicado. Uhum. E, né, essa imagem aqui do David Parkins, hoje os nossos dados, eles são aí o petróleo, é o novo petróleo, então, Verdade. bem. Perfeito, Rafael. Rafael, cara, terminou a sua apresentação aqui? Terminou. Legal. Pode tirar aí. Meu, é assim, ó, confesso para você, eu entendo um pouco de tecnologia, tá? Mas não de segurança de dados. E confesso para você que é um negócio assim que dá nó na cabeça da gente, muita coisa aí que você falou. E que a gente vai precisar, sem dúvida, que você volte outras vezes aqui no canal, agora fatiando o bolo para nós, entendeu? Fatiando o bolo aí. Faz uma live falando aí só disso, só daquilo, tal, que o conteúdo, gente, é um conteúdo muito legal que a gente precisa se adaptar a isso para... Eu falo adaptar para não ficar tão pesado para você, né? Porque na verdade a gente tem que correr atrás disso daí o mais rápido possível e aprender a utilizar tecnologias e recursos para a gente se defender. Rafael, quero te agradecer aí por essa live, por essa parceria que se inicia e Obrigado. manda seu recado final para o povo aí. Bom, muito obrigado, Marcelo. É um prazer imenso estar aqui com você, com vocês também aí. Espero que o público tenha entendido. E com certeza eu quero voltar outras vezes para falar mais fatiado aí de todos esses pontos que nós trouxemos, né? Posso dar meu contato aqui, quem quiser... É isso que eu ia falar agora. Quem quiser algum tipo de dúvida, passa o seu contato aí. Isso. Quem quiser falar comigo, pode me encontrar no @rafael.luizcosta. @rafael.luizcosta. Espera aí. Rafael.luiz com Z eu conheço. Luiz com Z. Luiz Costa. Isso. Esse é meu Instagram, tá? Vocês podem ficar à vontade. Por lá é o melhor caminho para falar comigo, tá bom? @rafael.luizcosta. Vocês vão ver lá também o meu trabalho lá. Tá aí, pessoal, ó. Tá aí o contato já do homem. Quem tiver dúvida aí sobre segurança digital, entre em contato com ele lá. Pode mandar um direct que eu respondo, tá bom? Show de bola, Rafael. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus aí. Muito obrigado. Descansa aí. Até a próxima. Tchau, pessoal. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau.